Vamos quebrar tudo, hein, meu camarada? Só no batidão. Tchu-tchá, tchá, tchu-tchá. Beleza? Vamos que vamos? Vai aí, olha pra telinha, meu camarada. Não tem esse papo de caosinho, não. Concordância, verbal e nominal, dentro de questões comentadas, SESP-NB. Agora eu vou falar sobre... Vamos lá. Mais uma questãozinha de concordância. IFB, cargo de nível médio 2011. Número 7. A substituição da forma verbal parecerem por parecer acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Certo ou errado? Errado. Sabe por quê, meu camarada? Agora eu vou ter que te dar uma breve aulinha. Breve aulinha. Vamos lá. Quando eu tenho os verbos mandar, deixar, fazer, mais um substantivo no plural, mais um verbo no infinitivo, o verbo no infinitivo pode ficar no singular ou no plural. Não é isso que está acontecendo aqui? Olha aí, ó. Fazendo, verbo fazer. As tripulações, substantivo no plural. Parecerem, o verbo está no plural, não tá? Pode ficar no singular ou no plural. Aí o cara diz que se eu substituísse a forma verbal no plural pela forma parecer no singular, isso acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Não é verdade. Porque nesse tipo de estrutura, o verbo no infinitivo pode ficar no singular ou no plural. Ou seja, fazendo as tripulações parecerem ou fazendo as tripulações parecer. Tudo bem? Tranquilo? Simples assim. Bastaria você saber essa regrinha de concordância do verbo no infinitivo que você acertaria uma questão mole. Próxima questão, SESP-NB, TJ Espírito Santo, Analista Judiciário Letras, 2011. Vamos lá. Questão número 8, na linha 7, aí vem o trechinho, né? Resolvendo-os em suas fontes que englobam... Tararara. É obrigatória a flexão de plural em englobam, porque o sujeito da oração, o pronome relativo que, refere-se a fontes. Será que isso é verdade? Olha para mim. Isto é verdade. Pessoa que vai falar, né? Isto é uma vergonha, né? Aquele maluco do Boris Casoy, não é isso? Sei lá. Enfim, aquele maluco que faz 5 a língua, né? Aquele maluco que tem... O cara do Pânico usou muito ele, né? Deixa quieto, vamos lá, volta à questão. O fato é, nem sei mais o que eu estava falando, meu Deus. Ah, pronto, lembrei. Pronome relativo. Se liga só. Quando o verbo vem depois do pronome relativo, que, e o pronome relativo retoma o termo anterior, e esse termo anterior está no plural, se o pronome relativo tiver função de sujeito, o verbo vai ficar no plural. É como se fosse mais ou menos assim, olha para a telinha, vai. Resolvendo-os em suas fontes, que englobam, Substitui o pronome relativo pelo termo anterior. Vai ficar como? Fontes englobam, papapá. Não é isso? Então o verbo fica no plural, concordando com o termo anterior do pronome relativo com função de sujeito. Se o termo anterior estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Simples assim. Questão número 8. Certa resposta. Próxima questão. Muito mole. Vamos lá, número 9. Com o emprego de os contextos, no plural, generaliza-se o significado desse termo, que em seguida é especificado por meio do trecho histórico, político, econômico, cultural e social. Estariam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso se empregasse o referido termo no singular. O contexto. Vamos ver devagar, por favor, essa questão, porque esta questão é polêmica, mas mesmo assim ela não foi anulada e ela foi considerada como certa. O que tem de polêmico, Pestana? Lê de novo, vai, com calma agora. Com o emprego de os contextos,
no plural, generaliza-se o significado desse termo, que, em seguida, é especificado por meio do trecho histórico, político, econômico, cultural e social. Ou seja, o cara está dizendo o seguinte, observe só, os contextos histórico, político, econômico, cultural e social, blá, 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 blá. O cara está dizendo o seguinte, o cara está dizendo que os contextos que apresenta como núcleo um substantivo está caracterizado pelos adjetivos histórico, político, econômico, cultural e social. Aí logo depois ele diz assim, estariam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto, caso se empregasse o referido termo no singular. Ou seja, o contexto histórico, político, econômico, cultural e social. Por que que isso é polêmico? Eu vou ter que abrir um slide para te explicar por que que isso é polêmico. Vamos lá. Observe o seguinte. Existe uma regra de concordância nominal que diz assim. Quando há um substantivo sendo especificado por mais de um adjetivo, e esses adjetivos estão se referindo a esse substantivo, o substantivo vai ficar no plural e os adjetivos no singular. Assim, quer ver? Ó? As polícias civil e militar. O verbo, ou melhor, o substantivo vai ficar no plural e os adjetivos vão ficar no singular. Esta é a forma certa. Eu tenho dois adjetivos se referindo ao mesmo substantivo. Os adjetivos vão ficar no singular e o substantivo vai ficar no plural. Ok? Existe também uma segunda possibilidade de escrever essa estrutura, que é assim. A polícia civil e a militar, isso também é possível. Ou seja, o adjetivo civil está no singular porque está concordando com polícia, que também está no singular. Aí, vem aqui um artigo. O que está implícito aqui? A palavra polícia. Concorda? Está implícito aqui a palavra polícia? Beleza? E aí o adjetivo militar vai ficar no singular, concordando com o substantivo implícito polícia. Só que, olha para mim, é chegada a hora da polêmica. Essas duas regras são aceitas pela maioria dos gramáticos. Quando eu falo maioria, são todos. Não. Pestana, então você está querendo dizer que existe uma terceira maneira de escrever essa estrutura? Sim. E sabe quem diz isso? Não é nada mais, nada menos do que um cara chamado Evanildo Bechara. Já ouviu falar nesse cara? O maior gramático brasileiro de todos os tempos, até hoje vivo, membro da Academia Brasileira de Letras. E aí? Se o cara diz que tem uma terceira estrutura, vai ser você que vai dizer que não tem? Vai ser o CESP que vai dizer que não tem? Aí o CESP criou uma questão em cima dessa polêmica. Todo mundo marcou o gabarito o quê? Errado. Por quê? Porque a maioria dos gramáticos diz o quê? Só tem duas estruturas, que foram essas duas que eu mostrei. Quando tem mais de um adjetivo se referindo a um substantivo, ou o substantivo fica no plural e os adjetivos no singular,
Ou cada adjetivo fica no singular concordando com cada substantivo, um explícito e um implícito. Só que tem uma terceira estrutura, e quem diz isso é o Bechara. Qual é a terceira estrutura? Olha para cá, para a telinha, vai. Ele diz assim, ó, Bechara. A polícia civil e militar, blá, 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 blá. Ou seja, os adjetivos estão no singular, concordando com o substantivo no singular. Pode isso? Pestana. Parceiro, não sou eu que faço as regras, não. Quem diz isso é o velho Becha. É ele que diz esse bagulho aí. Entuba, parceiro. E o CESP trabalhou em cima dessa visão. É por isso que a questão está certa. Agora, para tudo. Você deve estar aí do outro lado se questionando. Poxa, Pestana, mas não faz sentido dizer polícia civil e militar, porque ou a polícia civil ou a polícia militar. É por isso que aquelas duas estruturas anteriores estão certas. Por que o Bechara vai de encontro a isso? Por quê? Pergunta a ele, pô. Manda a carta lá para ele. Volta para a questão. Parceiro, então, olha aí, ó. Estariam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto, caso se empregasse o referido termo no singular. Ou seja, o contexto histórico, político, econômico, cultural e social. Velho Bechara me diz que a questão está certa, seja feliz e não erre uma questão dessa na prova. Agora, deixa eu te falar mais uma paradinha, olha para mim. Quando o CESP coloca uma questão dessa, ele está querendo dizer o seguinte: na próxima questão parecida com essa análise do Bechara está certa. E se o cara vier de papinho, de conversinha fiada, dizendo que a maioria dos gramáticos não dizem o que o Bechara diz, sabe o que você faz? Você anota essa questão, guarda no seu arquivo. O dia que você precisar dela, você usa como coringa. Calma aí, vocês são malucos? Uma hora vocês falam uma coisa, outra hora vocês falam outra, vocês são doidões? Olha aqui, ó. 2011, parceiro. Se ligou? É um trunfo, irmão. Essa aqui eu vou botar na minha gramática também. Próxima questão, vamos lá. Olha para a telinha. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Tem que me hidratar. Fragmento de texto. Aceitar sem discriminação a diversidade é o primeiro identificador, blá, 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 blá. Número 10. Justifica-se a flexão de singular em é, tanto pelo fato de o sujeito da oração ser oracional, ou seja, esse sujeito aqui tem um verbo, por isso que ele é oracional, quanto pelo fato de o trecho, o primeiro identificador, estar no singular. O primeiro identificador é o predicativo do sujeito. O que o cara está querendo dizer com isso? Que o verbo ser, quando ele vem antecedido de um termo singular e ele vem seguido de um termo no singular, ele só pode ficar no singular. E quando ele diz isso, ele também quer dizer o seguinte: existem alguns contextos que o verbo ser fica no plural não concordando com o sujeito, mas concordando com o predicativo do sujeito. Tudo são flores é um exemplo. Beleza? Então a questão está certa. Porque tanto o sujeito quanto o predicativo estão no singular, então o verbo ser vai ficar no singular. Beleza? Dá uma olhada em concordância do verbo ser. Na aula que eu dei, por favor, olha para mim rapidinho. Dá uma olhada, por favor, na aula que eu dei de teoria sobre concordância do verbo ser, no curso de gramática voltado para concursos públicos aqui do Eu Vou Passar. Beleza? Teoria com questões. Teoria com questões. Não vai dar uma de brabo. Ah, sou brabo. Sou cabra macho. Não é isso? Sou boladão. Vou encarar o curso de questões comentadas sem olhar a teoria. Tu não é boladão, tu não é cabra macho, não. Tu é burro se tu fizer isso. Você tem que olhar a teoria e a questão comentada.
Por quê? Porque quando você junta as duas coisas, aquilo fica mais fixo no teu cérebro. E você tem mais segurança quando você faz uma questão. Porque a teoria vai estar linkada à questão comentada. Você vai lembrar das duas coisas. Você tem 2 argumentos para não errar uma questão. Seja inteligente, cara. Se programa. Teoria com questões comentadas. Beleza? Tamo junto? Vai nesse método que você vai bem. Próxima questão. CESP-UNB, Correios. Analista de Correios, Letras, 2011. Número 11. Se na oração de quem é a memória, o substantivo memória estivesse flexionado no plural, a concordância verbal não seria alterada, devido à possibilidade de o verbo ser concordar com o predicativo da oração. Vamos lá. Essa oração aqui apresenta elementos invertidos. Vou colocar na ordem direta. A memória é de quem? A memória é o sujeito, de quem é o predicativo do sujeito, e o verbo está no singular, concordando com memória. Aí o cara diz, se o substantivo memória tivesse flexionado no plural, a concordância verbal não seria alterada, ou seja, o verbo continuaria no singular, devido à possibilidade de o verbo ser concordar com o predicativo da oração. Para tudo. Escuta o que eu tenho para te falar. O verbo ser não concorda com o pronome interrogativo. O verbo ser não concorda com o pronome interrogativo. O verbo ser não concorda com o pronome interrogativo. Em outras palavras, a frase, se memória estivesse no plural, ficaria assim. As memórias são de quem? Eu não poderia construir a frase assim, quer ver, ó? As memórias é de quem? Eu não poderia. Soaria até estranho, tu concorda comigo? Concorda que você ficaria meio na dúvida? Pô, calma aí, essa construção tá estranha, ninguém fala assim, coisa e tal. Não é isso? Beleza. Então, meu camarada, o verbo ser não concorda com o pronome interrogativo. O quem é um pronome interrogativo. Se o sujeito memórias, se o sujeito memória estiver no plural, as memórias, o verbo vai ficar no plural. Ponto final, seja feliz. Beleza? Tamo junto? Vamos que vamos. CESP-UNB, FUB, Médico 2011. Olha aí para a telinha número 12. No trecho. Está diminuindo a nossa capacidade de concentração e contemplação profundas. A estrutura permaneceria correta caso o termo profundas estivesse no singular. É verdade. Observe. Concentração é um substantivo. Contemplação é um substantivo. Ambos os substantivos estão no feminino singular. Aí o adjetivo profundos pode se referir a eles dois, ficando do jeito que está, no feminino plural. Mas, quando o adjetivo vem depois de 2 ou mais substantivos, o adjetivo pode concordar com o termo mais próximo. Logo, a estrutura permaneceria correta caso o termo profundas estivesse no singular. Sim, eu poderia ter assim, ó, concentração e contemplação profunda. Ou seja, o adjetivo concordando com o termo mais próximo. Questão mole, certo? Vamos que vamos. Próxima questão, número 13. Vamos lá. Na linha 26, aí vem o trechinho. Descobertas como essa, vem, blá, blá, blá. A forma verbal vem concorda com o termo descobertas. E estaria igualmente correta se fosse grafada sem o acento circunflexo. Ih, desandou. Desandou. Até aqui está certo. Quando o cara diz, estaria igualmente correta se fosse grafada sem o acento circunflexo, para tudo. Aí o cara diz, né? Tentando te enrolar, né? Tentando te dar uma pernada. Dada a possibilidade, nesse caso, de concordância verbal com o termo mais próximo, o pronome é para. Olha para mim. Não viaja. Verbos vir e ter, concordando com o núcleo do sujeito, no plural, na terceira pessoa do plural, recebem acento circunflexo.
Ponto final. Ponto final. Descobertas como essa vêm acento circunflexo. Está concordando com o núcleo do sujeito na terceira pessoa do plural. Ponto. Se fosse o verbo ter, a mesma coisa. Chapéu na criança. Beleza? Para quem ainda não assistiu a meus drops no YouTube, bota lá que eu falo sobre isso. Tranquilidade? Show de bola? Cuidado para não vacilar, hein? Uma questão bunda dessa você não pode errar. Verbo vir e ter, terceira pessoa do plural, chapéu na criança, concordando com o sujeito, com o núcleo do sujeito na terceira pessoa do plural. Show? Pestana, mas calma aí. Não tem aqueles casos que o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do adjunto adnominal? Com o núcleo do especificador? Tipo, sei lá, a multidão de torcedores vem gritando o nome do craque. Como é que seria a grafia do verbo vir? Seria com acento ou sem acento? Aí, nesse caso, que é um caso especial, o verbo pode ficar com ou sem acento. Por quê? Porque é uma regra de concordância verbal. Existe uma regra de concordância verbal que diz assim: quando você tem um sujeito coletivo ou partitivo sendo especificado, tipo, a maioria dos torcedores, a multidão dos torcedores, um grupo de torcedores, um bando de torcedores, a grande parte dos torcedores, a maior parte dos torcedores. Quando você tem esse tipo de estrutura, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Aí, neste caso especial, o verbo vir poderia concordar com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do adjunto adnominal. Beleza? Tranquilo? É claro que existem outras minúcias, outros detalhes, outras regras de concordância. Eu não tenho tempo de abordar todas elas, até porque o curso é de questões comentadas. Por isso eu recomendo que você leia a teoria sobre isso. Vamos lá, próxima questão. Então, só para fechar aqui, a 13 está errada, né? Beleza. Ele não poderia ficar no singular mesmo, porque o verbo está concordando com o núcleo no plural. Vamos que vamos. CESP-UNB, Polícia Civil Espírito Santo, Perito Criminal Especial 2011, número 14. Olha só, rapidinho, deixa eu te falar um negócio. Olha para mim, rapidinho. Percebe que a maioria das questões são retiradas da mesma prova? Sabe por quê? Porque existem um monte de cargos feitos, trabalhados pela mesma banca, pelo mesmo órgão, pela mesma instituição. Então, eu me repeti nas provas que eu peguei, porque se eu fosse pegar outros cargos, a banca é a mesma, o órgão é o mesmo e tudo mais, é o mesmo padrão. Beleza? Não fica arreliado com isso, não. Tranquilo? Volta aqui para a telinha. Na linha 8, aí vem o trechinho, né? A sensação de medo e insegurança tem sido experimentada, blá, 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 blá. Para concordar com os referentes medo e insegurança, a forma verbal tem poderia ser flexionada no plural. Meu camarada, de novo, olha aí, ó, olha para mim. De novo. Questão do verbo vir. Agora a questão do verbo ter. Na terceira pessoa do plural. O que eu faço? Desculpa, rapidinho. O que eu faço, meu camarada? Verbo vir, o verbo ter. O que eu faço? Terceira pessoa do plural. Chapéu na criança. Quantas vezes eu vou ter que te falar isso? Tranquilão? Não é uma questão dessa, cara. O cara está querendo dizer aqui o seguinte, que o verbo pode concordar com os núcleos do adjunto adnominal. Lê de novo, vai. Lê de novo. Olha aí para a telinha. Só a telinha e você. A sensação de medo e insegurança tem sido experimentada. Percebe que o núcleo do sujeito, do verbo ter, é sensação? Já é sensação. Vamos lá. O verbo ter concorda com o núcleo do sujeito, sensação. Então, meu camarada, se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo vai ficar como? Singular. Pode ter acento circunflexo? Não, pô. Acento circunflexo é quando está no plural. Aí o cara diz, não, mas o verbo ter pode concordar com medo e insegurança, com os núcleos do adjunto adnominal. Não pode. Não pode. Isso não é regra da norma culta. A regra que eu te falei, quando o verbo pode concordar com os núcleos do adjunto,
É no caso do sujeito coletivo ou partitivo, que eu acabei de falar na questão 13. Beleza? Tranquilo? Então a 14 está wrong. Está errada. Próxima questão, número 15. Vamos que vamos. Presta atenção aí. Respira fundo e vamos que vamos. Na linha 8, aí vem o trechinho, né? Já os crimes cujas armas são os computadores. Blá, 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 blá. A forma verbal são está no plural porque concorda com o nome crimes. Errado. Errado. O verbo ser está no plural concordando com armas. É isso? Ou é com os computadores? Olha a maldade no coração do homem. Parceiro, vou abrir aqui um slide. Já os crimes cujas armas são os computadores. Vamos lá. Já os crimes cujas armas são os computadores. Eu estou repetindo para eu gravar, para não ter que voltar. Vamos lá. Já os crimes cujas armas. Eu vou abrir esse espaço aqui, você vai entender por quê. São os computadores. Blá, 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 blá. Quando você tiver o pronome relativo cujo, o pronome relativo cujo estabelece uma relação de posse entre o termo anterior e o termo posterior. É como se eu fizesse assim, quer ver? Ó? As armas dos crimes. Então, o cara está dizendo que o verbo está no plural, por quê? Volta lá. Porque ele está concordando com crimes, com o antecedente do pronome relativo cujo. Não é a mesma regra do pronome relativo que, em que o verbo, quando vem depois do pronome relativo que, ele concorda com o termo antecedente do pronome relativo que. Aí o cara vai e pega essa regra e diz que isso se aplica quando o pronome relativo é cujo. Só que isso é uma mentira. O verbo só concorda com o antecedente do pronome relativo quando o pronome relativo for o pronome relativo que, cujo não. Então, meu camarada, as armas dos crimes são os computadores. Ou, dentro desse contexto, seria mais inteligente você considerar os computadores como sujeito. De qualquer modo, note que tanto armas quanto computadores está no plural. Então o verbo ser pode concordar com computadores ou armas, dependendo da maneira como eu analiso sintaticamente essa construção. Mas uma coisa é certa, o verbo ser não concorda com o antecedente do pronome relativo cujo. Ele não concorda com crimes. Ele vai concordar com armas ou computadores. Na minha opinião, os computadores é o sujeito. Por causa do contexto, né? Vê se não é. Vê se você concorda comigo. Os computadores são as armas dos crimes. Se você não concorda comigo, não tem importância. Se você analisa as armas dos crimes são os computadores e as armas dos crimes você analisa como sujeito, beleza. É uma análise possível. Às vezes, a análise sintática com o verbo ser pode gerar confusão, como é o caso. Eu acho que os computadores é o sujeito. Mas se você acha que as armas dos crimes é o sujeito, as armas dos crimes são os computadores. Beleza, tanto faz. O fato é, o verbo ser vai concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. E como o predicativo do sujeito e o sujeito estão no plural, o verbo ser só pode concordar com um deles, ou armas ou computadores, mas jamais com o antecedente do pronome relativo cujo. Jamais. Tá claro isso? Então, voltando para a questão 15 está errada. Beleza? Tranquilo? Olha para mim, meu camarada. Essa questão deu um pouquinho de trabalho, mas se você soubesse que o verbo só concorda com o antecedente do pronome relativo que, você não teria dúvida de que estaria errada. Eu é que ampliei, comentei, dei a minha viajada, beleza?
O fato é que a questão está errada e ponto final. Brasil, vamos que vamos. Daqui a pouco a gente se vê. Beijo no coração.